Agora nós vamos falar sobre o conto A Cartomante. O conto A Cartomante, de Machado de Assis, os personagens Camilo e Rita envolvem-se num relacionamento adultério, desafiando o laço de amizade entre Camilo Vilela, que é marido de Rita. A narrativa constrói sobre um contraste psicológico entre os amantes, enquanto Rita recorre à superstição de uma cartomante em busca de validação e segurança para o caso. Camilo é consumido pelo conflito moral entre o desejo e a culpa. A tensão dramática intensifica-se com o recebimento de cartas anônimas que sugerem a descoberta da traição, culminando no progresso de distanciamento de Camilo e no se estabelecendo de uma atmosfera de eminente perigo. Certo dia, ele recebe um bilhete de Vilela pedindo que compareça imediatamente à sua casa. A mensagem é curta e misteriosa, o que faz Camilo imaginar que seu segredo finalmente foi revelado. Durante o caminho, tomado pelo nervosismo, ele passa em frente à casa da cartomante. Mesmo sendo descrente, ele decide entrar e pedir uma previsão. A cartomante o recebe e afirma que ele não corre nenhum perigo. Diz ainda que Vilela continua sendo seu amigo e que tudo terminará bem. As palavras da mulher fazem Camilo recuperar a confiança. Convencido de que seus medos eram exagerados, ele segue para a casa de Vilela mais tranquilo. No entanto, ao chegar ao local, encontra uma cena chocante. Rita está morta. Antes que possa reagir, Vilela o mata também. Nesse momento, o leitor entende que Vilela havia descoberto toda a traição e decidiu se vingar dos dois amantes. O conto termina de forma trágica e surpreendente. Machado de Assis utiliza a história para questionar a crença cega em previsões e mostrar como os personagens se deixaram enganar pelas próprias ilusões. Enquanto Rita acreditava totalmente na cartomante e Camilo acabou recorrendo a ela em um momento de desespero, a realidade seguiu seu curso e levou os dois de forma a um fim trágico. Dessa forma, a narrativa mistura amor, traição, suspense e ironia, características marcantes da obra machadiana. As ações externas são os acontecimentos que fazem a história avançar. Em A Cartomante, Rita mantém um relacionamento secreto com Camilo, mesmo sendo casada com Vilela. Depois, Camilo recebe um bilhete de Vilela pedindo que ele vá até sua casa. No caminho, ele decide consultar uma cartomante que diz que nada de ruim vai acontecer. Porém, quando chega à casa de Vilela, encontra Rita morta e também acaba sendo assassinado. As ações internas são os sentimentos, pensamentos e conflitos dos personagens. Camilo sente medo, culpa e muita insegurança ao perceber que seu caso com Rita pode ter sido descoberto. Rita demonstra confiança nas previsões da cartomante e acredita que tudo ficará bem. Esses conflitos internos influenciam as decisões dos personagens ao longo da história. No conto A Cartomante, de Machado de Assis, os personagens principais são Rita, Camilo, Vilela e a cartomante. Rita é casada com Vilela, mas mantém um relacionamento amoroso com Camilo, que é amigo de seu marido. Rita acredita muito em superstições e confia nas previsões da cartomante. Camilo, por outro lado, não acredita nessas coisas no início da história, mas acaba procurando a cartomante quando se vê em uma situação de medo e insegurança. Vilela é o marido de Rita e amigo de Camilo, sendo o personagem que descobre a traição. Já a cartomante tem um papel importante, porque suas previsões influenciam as decisões dos personagens e ajudam a construir um suspense na narrativa. O narrador do conto é um narrador em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história como personagem. Além disso, é um narrador onisciente, pois ele conhece pensamentos, sentimentos e emoções dos personagens. Ao longo da narrativa, ele revela os medos de Camilo, as crenças de Rita e faz comentários sobre as atitudes humanas. Outra característica marcante é a ironia, muito presente na escrita de Machado de Assis. O narrador utiliza essa ironia para criticar o comportamento e para criar um contraste entre aquilo que os personagens acreditam e o que realmente acontece. Dessa forma, ele contribui para o suspense e para o impacto do desfecho trágico desse conto. O espaço do conto A Cartomante é o Rio de Janeiro do século XIX. A história acontece em diferentes locais da cidade, mas os mais importantes são a casa de Vilela e Rita e a casa da cartomante. A casa de Vilela e Rita é onde se desenvolve o relacionamento entre Rita e Camilo, que é um dos conflitos centrais da narrativa. Já a casa da cartomante tem um papel muito importante porque é lá que os personagens buscam respostas para suas inseguranças e dúvidas sobre o futuro.
Machado de Assis também cita algumas ruas da cidade, o que ajuda a tornar a narrativa mais realista e próxima da realidade. Esses espaços não servem apenas como cenários, mas também contribuem para a construção do suspense e da tensão da história. Conforme os acontecimentos avançam, os ambientes acompanham esse clima de mistério, preparando o leitor para o desfecho trágico do conto. Agora vamos falar sobre o foco narrativo. O narrador do conto A Cartomante é o narrador onisciente. Ele não participa da história como personagem, mas ele sabe tudo o que Camilo, Rita e Vilela pensam e sentem em segredo. Como que a gente descobriu isso? Eu vou falar algumas características que a gente viu no conto que dá para caracterizar esse narrador onisciente. Primeiro, ele revela o ceticismo de Camilo. O narrador entra na mente de Camilo para explicar que ele não acredita em nada, nem em Deus, nem em fantasmas, zombando do medo de Rita. Segundo, expõe a culpa da traição. Ele mostra o conflito interno de Camilo, que se sente culpado por ter virado amante de Rita, a esposa de seu melhor amigo de infância, que era Vilela. E terceiro, ele mostra o medo do bilhete. O narrador descreve em detalhes o pavor, o nervosismo de Camilo ao receber o bilhete anônimo, dizendo que Vilela já sabia de tudo. O momento da escritura do livro de Machado de Assis ocorreu no ano de 1884. Imagine o Rio de Janeiro no final do século XIX. O Machado de Assis escreve esse conto em 1884, uma época que o Brasil ainda estava sob o Império e a escravidão existia. E o retrato da sociedade daquele momento era exato. A publicação inicial foi num jornal. Naquela época, as pessoas não compravam livros no shopping como hoje. Elas liam literatura nos jornais diários. Em 28 de novembro de 1884, quem comprou o Gazeta de Notícias abriu a página e deu de cara com a estreia de A Cartomante. Essa coletânea posterior foi em 1896, 12 anos depois de sair no jornal. Machado decidiu reunir seus melhores contos em um livro chamado de Várias Histórias. Ele pegou o texto de 1884 e o imortalizou nesse formato de livro. Esse contexto do autor, que ocorreu no realismo em 1884, Machado já tinha abandonado as histórias de amor perfeitas, lá do romantismo. Ele estava na sua fase realista, isso significa que ele queria mostrar ao ser humano como ele é, falso, movido por interesses, traidor e cheio de aparências. O tempo narrativo da história acontece no ano de 1869. Quando o narrador começa a falar, ele joga o leitor para o passado, mas especificamente para uma sexta-feira de novembro de 1869. Toda a fofoca, o caso proibido e o crime acontecem nesse mesmo ano, e não no ano da publicação, que é 1884. O uso cronológico é relacionado a um relógio. É o tempo que avança para frente, que você consegue marcar na folha da agenda. O caso do amor começa, as cartas anônimas chegam e os dias passam e o clímax da história acontece de forma direta e sequenciada. O uso psicológico já é a mente. É quando o tempo do relógio para e o tempo da mente assume. O Machado faz isso de duas formas. Primeiro, ele para a história para lembrar a infância dos rapazes. Segundo, quando Camilo entra no carro indo à casa de Vilela, o trajeto parece eterno, porque a mente dele está cheia de medo, culpa e ansiedade. As horas passam de forma diferente quando estamos desesperados. A distância é temporal. Os 15 anos, este é o grande segredo do conto. O narrador está em 1884, quando algo aconteceu em 1869. Essa distância de 15 anos dá ao narrador um poder enorme. Ele já sabe o final trágico de todo mundo, então ele pode contar a história com um tom de deboche e ironia, rindo da inocência e da burrice de cada personagem. Machado de Assis utiliza diversos recursos em A Cartomante. Um dos principais é a ironia, porque a cartomante afirma que tudo dará certo, mas logo depois acontece uma tragédia. Outro recurso é a análise psicológica, que mostra o pensamento e o conflito de Camilo. Além disso, o autor faz uma crítica à superstição, mostrando como o medo pode levar uma pessoa a acreditar em previsões. O conto também tem um final surpreendente, que reforça a tensão da narrativa.